Bom dia, queridos, amados, tudo bem? Como é que vocês estão? Feliz sexta-feira. Hoje, sexta-feira, dia 18 de julho de 2025. Esse é o Jesus nosso de cada dia. E as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus nosso de cada dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Dilene, Camila, MC de Bala, Jussara. Queridos, amados, preciosos, bom dia, querido, bom dia, Whitson. Amados, que em nome de Jesus essa seja a melhor sexta-feira, queridos, da nossa vida até esse presente momento. Seja uma sexta-feira de alegria, de amor, de paz, de coisas boas, onde você declara aí, onde você está, algo muito bom vai acontecer na minha vida hoje, algo muito bom vai acontecer na minha vida hoje. E a gente intencionalmente busca mais o nosso Senhor Jesus hoje, que a gente busca Ele com todo o nosso coração, queridos. A Bíblia nos diz que quem busca com todo o coração encontra. Então coloque o seu coração, busque Jesus em primeiríssimo lugar na sua vida, queridos. Que hoje seja o dia que você vai decidir abandonar as coisas que precisam ser abandonadas, deixar para trás, fechar portas, fechar ciclos, aquilo que Deus já colocou no seu coração para você fechar 100% e não 99%. Vai lá, fecha 100% e olha para as coisas que estão adiante de você. Sempre que está por vir é melhor do que aquilo que já passou. Então desapegue-se desse passado, solta isso e se abra para receber o novo de Deus, se abra para receber as novidades do Senhor. E queridos, amados, preciosos, bom dia, Andréia, Camila, bom dia, Elane, bom dia, Santos, tudo bem? Bom dia, Alberto, bom dia, Ana, tudo bom, minha querida? Bom dia, sejam todos bem-vindos, queridos, aqui na live. Amados, hoje nós vamos falar sobre um outro grande aprendizado de Jesus. Você vê que desde que mundo é mundo, que acontece esse tipo de coisa. Nós vamos ver o que Jesus vai nos ensinar aqui nesse grande dia, nessa abençoada sexta-feira. A gente encontra essa palavra lá em Mateus 6. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 4. Vamos ver o que Jesus nos ensina nesse grande dia, mais um grande ensinamento do nosso Senhor Jesus. Os ensinamentos de Jesus, como Ele mesmo falou, queridos, que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Você vê que as palavras de Jesus estão vivas e sempre estarão vivas, queridos. Bom dia, Rosângela. Amém. Deus te abençoe também, Ana. Obrigada, minha querida. Antes, queridos amados, vamos fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Obrigada, Ana, querida. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por esse dia que está começando agora. Obrigada, Pai, pelo Teu favor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia que nos segue incansavelmente. Obrigada, Pai, pelo Seu amor, Pai, que nos envolve, que transforma toda a nossa mente, que transforma toda a nossa vida, que transforma todo o nosso ser. Agradecemos porque o Senhor é aquele que não deixa um só para trás. Nós nos alegramos na certeza de que o Senhor sempre nos ouve. Obrigada, Pai, pela honra que é nós podermos orar e saber que o Senhor está ouvindo a nossa oração e que o Senhor responde às nossas orações. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Nós nos alegramos, Pai, porque hoje é uma página em branco, Pai. E essa página em branco, Pai, nós podemos fazer o que realmente nós nos colocamos já à disposição para fazer, Pai. Limpar e ajude-nos, Pai, dê-nos força para limpar o que precisamos limpar, avançar para as coisas que precisamos avançar, amar, perdoar, sem medidas, Pai. Ajude-nos, Pai, para que a nossa força seja renovada nesse dia, o ânimo, Pai, daqueles que estão abatidos, cansados, querendo desistir, que o ânimo das pessoas que assim se encontram, Pai, sejam renovadas nesse dia, sejam renovadas nessa manhã pelo Seu toque inconfundível, Pai. Obrigada pela cura do alto da cabeça até a planta dos pés, passando por todos os nossos órgãos, músculos, articulações, todo o nosso organismo, todas as nossas células.
voltando à formatação original em nome de Jesus. Nós agradecemos, Pai. Agradecemos porque o Senhor tem sempre o melhor para cada um de nós. O Senhor tem um plano bom para cada um de nós. Planos para nos fazer prosperar. Não são planos de causar dano, mas sim planos de nos dar esperança e um futuro. E nós nos alegramos, Pai, no futuro maravilhoso que o Senhor já preparou para cada um de nós. Perdoe-nos, Pai, pelas vezes que somos impulsivos, que queremos fazer as coisas pelas motivações erradas. Ajude-nos, Pai, a cada dia, Pai, estarmos alinhados com a Sua palavra, Pai, e fazermos tudo, seja lá o que for, com a intenção certa e querendo sempre em primeiríssimo lugar alegrar o Seu coração, querer ver o Seu sorriso em cada um de nós. Obrigada, Pai, porque tudo já está pronto, tudo já está preparado. Obrigada pelos planos bons que o Senhor tem para cada um de nós. Agradecemos mais uma vez, Pai. Obrigada pelo Seu perdão, pela Sua compaixão, pela Sua misericórdia. Graças a ela que nós não somos consumidos. Obrigada pela Sua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigada, Pai, por abençoar, proteger e guardar a nossa saída e a nossa chegada, desde agora e para sempre, bem como de todos os nossos familiares e nossos amigos. Muito obrigada, Pai. Estamos felizes, alegres, em paz, porque sabemos que aquele que cuida de nós não dorme e que aos seus amados Ele dá enquanto eles dormem. Obrigada por ser tão bom pra gente, Pai. Obrigada, Pai, por colocar sonhos no nosso coração, que aos nossos olhos parecem impossíveis, mas nada, absolutamente nada é impossível para o Senhor. Todas as coisas são possíveis e se o Senhor colocou esse sonho no nosso coração, é porque ele vai acontecer. E que quando ele aconteça, Pai, que a gente te dê toda a honra, todo o louvor, toda a glória, toda a adoração. Sabemos que toda boa dádiva vem do Senhor. Nós te amamos, te louvamos e te bendizemos. E toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bom, queridos? Diogo, Rogério, japonês, soldada de Cristo, perdão, Samanta, bom dia, queridos. Amados, esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos, exultemos nesse dia. Que louvado, exaltado, engrandecido seja sempre o nome do nosso Senhor Jesus. Mais uma vez, declare aí na sua, onde você está, algo muito bom vai acontecer na minha vida hoje. Algo muito bom vai acontecer na minha vida hoje. Algo muito bom vai acontecer na minha vida hoje. Assim como você pensa, é. E declare. E, queridos, esse é um dia maravilhoso. Por quê? Esse é um presente, queridos. É um presente. O próprio nome diz, nós estamos aqui agora no presente. E lembre-se sempre, queridos, sempre, porque é tão fácil a gente se esquecer disso. Por mais óbvio que pareça, o óbvio precisa ser dito, né? Sempre, simples. Precisa ser dito o efeito, né? Passado já foi. O ontem já não existe mais. O amanhã ainda está por vir. E o agora? E o hoje? Que nós raramente pensamos nele, né, querida? A gente pensa normalmente para planejar. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, tal horário eu vou fazer isso, tal horário eu vou fazer aquilo, eu tenho compromisso com aquela pessoa, tal. Mas dificilmente nós estamos no aqui e no agora, prestando atenção, pensando e valorizando o nosso presente. A gente normalmente está valorizando aquilo que já foi, sofrendo, aflito, ansioso por aquilo que está por vir, mas não se deleita no presente, não aproveita o presente, não se concentra no presente. E esse, sem dúvida nenhuma, é um grande aprendizado de Jesus. Nem é o nosso aprendizado do dia, mas a gente sabe que Jesus aqui é o dono de todas as coisas, né, queridos? Nem sei porque fomos parar nesse assunto, mas ele sabe e isso nos basta, não é verdade? Então, queridos, esse é um grande ensinamento, porque Jesus diz pra gente não se preocupar com o amanhã. E muitas vezes a gente assim, não, eu obedeço a Jesus, eu tô alinhado com a palavra, eu vou obedecer todos os princípios de Jesus, eu vou estar alinhado. E tudo que Jesus ensinou, eu vou me alinhar. Agora, continua ali o sofrimento, a angústia, a ansiedade pelo amanhã, por aquilo que está por vir.
por aquilo que não aconteceu em nenhum outro lugar, a não seja dentro da sua própria mente, da sua própria cabeça, que já está imaginando o cenário A, B, C ou D sobre um determinado assunto. Você fica ali gerando aquela ansiedade, aquela expectativa. Queridos, nós fomos feitos sob medida para nos concentrarmos da melhor maneira que a gente puder no hoje. Todas as vezes a gente fica tentando antecipar alguma coisa, o amanhã, o depois da manhã, semana que vem, o mês que vem, e daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, no final do ano, a gente tenta trazer essa ansiedade, essa aflição, essa angústia para hoje. Nós ficamos sobrecarregados. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós temos a medida exata para hoje, para esse dia. Então não se sufoque, não se sobrecarregue com as coisas que ainda não aconteceram. O que você faz então com isso? Que de repente pode estar te causando uma angústia, uma aflição, tentando roubar a sua paz, mas você pode não deixar isso roubar a sua paz, porque a paz já é nossa por direito, desde que você creia. Assim como Jesus nos disse, queridos, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, ou seja, já é nossa. Não a dou como o mundo a dá, ou seja, Jesus ainda nos ensina que existe um outro tipo de paz que vem do mundo, mas a dele é diferente. A dele depende de circunstâncias, a dele é permanente. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Então a gente às vezes se pergunta, por que meu coração está tão perturbado assim? Então, peraí, o que está acontecendo? Deixa eu voltar para a palavra. Deixa eu ver o que Jesus está dizendo, de maravilhosos ensinamentos de Jesus. O que Jesus está dizendo sobre isso? Então, sim, eu já tenho a paz de Jesus, porque Ele já me deu a paz dele, que é diferente do mundo. A paz dele é diferente, é permanente. Então, eu não vou deixar que uma circunstância, que uma pessoa, que uma situação roube a minha paz. Não permita que nada nem ninguém, queridos, nada nem ninguém tenha esse poder. Porque a paz que Jesus te deu é sua. Ponto. Então não permita que nada nem ninguém roube a sua paz. E você também se concentra cada vez mais no hoje. Tudo aquilo que de repente está tentando roubar a sua paz, mas não vai conseguir em nome de Jesus. O que você faz? Você ora. E se quiser, queridos, escreve tudo. E vai consagrando ponto a ponto a Deus. Senhor, isso aqui está me causando aflição. Isso aqui está me causando angústia. Isso aqui está tentando tirar o meu sono, a minha paz, eu estou com insônia por causa disso. Senhor, isso aqui. Vai entregando ponto a ponto, nas mãos de Deus. Ora, consagra tudo ao Senhor, entrega nas mãos dele, deixa que ele vai cuidar de tudo isso, queridos. E você faz a sua parte, você faz a sua, e Deus, com toda certeza, vai fazer a dele. Mas muitas vezes a gente quer que ele faça, mas está ali agarrado naquilo ali de uma forma. Solta, queridos. Entregue nas mãos do que é entregar, soltar, deixa, tenha certeza, fé, convicção de que ele vai cuidar desse assunto e você faz o que está a seu alcance, andando integridade, amor, bondade, compaixão, honestidade. Vai fazendo a sua parte e ele com certeza vai fazer a parte dele, tá bom? Queridos, dito tudo isso, vamos entrar nos versículos do dia hoje, que a gente encontra lá em Mateus, capítulo 6, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 4, o subtítulo é Ajuda aos Necessitados. Veja que desde que o mundo é mundo, tem esse tipo de pessoa que quer fazer as coisas com a intenção errada, quer fazer as coisas somente para ter aplauso dos outros e não, na verdade, para ajudar aquelas pessoas. Desde que o mundo é mundo, já tem isso. Vamos ver aqui nessa passagem com Jesus e o que ele nos ensina sobre isso também. Mateus 6, do versículo 1 até o versículo 4. Jesus está dizendo aqui: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola,
que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Amados, que tabefe com classe, estilo Jesus Cristo. Né, queridos, no mundo, isso Jesus disse, queridos amados preciosos, há mais de 2000 anos atrás. E veja que as pessoas seguem fazendo isso e fazendo cada vez mais. E por aí vão, seguindo cada vez mais, porque elas querem aplausos das outras pessoas. Aqui o que Jesus está dizendo, queridos, é a real, é a verdadeira motivação. Porque a Bíblia, em vários pontos, nos lembra que Deus está sempre sondando o nosso coração. Ou seja, Ele está sempre vendo a real intenção por trás daquilo ali, inclusive por trás da nossa oração, por trás dos pedidos que a gente faz para Ele. Lá em Tiago a gente encontra a palavra: pedem, mas não recebem, porque pedem pelos motivos errados. Ou seja, qual é realmente o verdadeiro motivo da gente estar pedindo certas coisas? Qual é o verdadeiro motivo pelo qual nós estamos fazendo determinadas coisas, queridos? Muitas pessoas estão ali fazendo e postam absolutamente tudo o que fazem. Respirou, coloca lá. Comeu, coloca. Aconteceu outra coisa, a pessoa coloca lá. Tudo bem, gente, tem gente que essa é a profissão da pessoa. A profissão da pessoa é mostrar o que está comendo, o que está vestindo na internet para as outras pessoas. Mas o que Jesus está dizendo aqui é a respeito daquelas pessoas que estão ajudando as outras pessoas somente para ter um holofote na cabeça dela. Somente, não é na verdade, para ajudar aquela pessoa. Não é por isso que aquela pessoa está ajudando. E é exatamente isso que Jesus está criticando, está falando aqui. São aquelas pessoas que estão ajudando não porque realmente elas querem ajudar, não porque realmente elas se preocupam com o próximo, não porque realmente elas querem o melhor para aquela pessoa, elas estão sendo misericordiosas, elas estão sendo bondosas, estão tendo atos de justiça, compaixão pelaquela situação daquela pessoa. Não, ela está fazendo só para postar. Ou só, como Jesus falou aqui, né, os hipócritas estão fazendo isso sempre pelas motivações erradas. Para que as pessoas digam: nossa, como você é o máximo, como você é incrível, como é sensacional. Só por essa razão. A gente sabe, queridos, que muitas vezes as pessoas são inspiradas por histórias que elas não conhecem, por pessoas que incentivam as outras a fazerem, de repente, uma determinada doação para uma pessoa que está passando por algum tipo de situação desafiadora, a um momento bem difícil, de repente, que aquela pessoa está passando e ninguém sabe, ninguém conhece aquela pessoa. Então alguém vai, divulga e, enfim, mostra a história daquela pessoa na intenção de outras pessoas ajudarem. Quando a intenção é certa, queridos, ótimo, que bom. Mas quando a intenção é errada, quando a intenção é se beneficiar daquilo ali de alguma forma, querer colocar o holofote sobre a cabeça dela, querer, sabe, praticar com as intenções erradas, isso é que Jesus está dizendo aqui, que eu vou ler inclusive mais uma vez, Mateus 6 do versículo 1 até o versículo 4. O que Jesus está condenando aqui é a intenção por trás. E como é bom, queridos, ninguém precisa ficar sabendo de nada do que você faz. E se você faz com a intenção certa, se você faz para ajudar, para divulgar, como a gente vê aqui na internet, bebezinhos passando por algum tipo de sofrimento, e você quer ajudar, você quer divulgar, realmente essa é a intenção do seu coração. Ajude, estenda a mão, faça aquilo que está ao seu alcance. De repente, naquele momento não dá para ser uma ajuda financeira, mas faz uma oração por aquela pessoa. A intenção certa, queridos, leva a um resultado certo, mas a intenção errada leva a uma consequência, um resultado errado. Então, todas as vezes que for fazer alguma coisa, seja lá o que for, pare, pense e reflita. Eu estou fazendo isso com a intenção certa, eu tive compaixão por aquela história, eu tive misericórdia para aquela pessoa, eu realmente quero ajudar, vai lá e ajuda, dê o seu melhor, seja generoso, seja com dinheiro, seja com tempo, seja com oração, seja
seja lá o que for, seja compartilhando a história para que as pessoas ajudem, seja lá o que for, queridos. Mas a intenção precisa estar sempre certa. Agora, o que Jesus está dizendo aqui é outro tipo de coisa, outro tipo de situação. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Veja que Jesus está dizendo aqui, tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos homens, diante dos outros, para serem vistos por eles. Ou seja, a questão aqui não é praticar as boas obras, aliás, as obras de justiça. É claro que a gente sabe que é um princípio de Deus, a gente praticar, ajudar, sim. Mas veja, para serem vistos por eles. Ou seja, a motivação aqui é essa, fazer somente para ser visto e colher, seja lá o que for, elogios nos dias de hoje, like, comentários, seguidores, seja lá o que for. Isso está desalinhado com a palavra, porque a pessoa está fazendo aquilo com a motivação equivocada. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Ou seja, a pessoa só faz aquilo ali, ela faz, ao invés dela fazer porque realmente ela está ali com compaixão, ela quer realmente ajudar aquela pessoa, não, ela faz e ela anuncia com trombeta. Ou seja, naquela época a pessoa anunciava com trombeta na sinagoga e nas ruas. Hoje as pessoas saem correndo para anunciar nas redes sociais, olha como eu sou maravilhoso, olha como eu sou maravilhosa, nossa, olha como eu sou generosa, dei isso, dei aquilo, fiz isso, fiz aquilo, fiz isso, fiz aquilo, com a intenção errada. Ela não queria realmente ajudar aquela pessoa. Ela, no fundo, aquela intenção dentro do coração dela não é ter compaixão, não é divulgar aquela história para que outras pessoas ajudassem também, não é realmente querer ajudar generosamente aquela pessoa, não, era dizer, olha como eu sou legal, fiz uma doação de X, olha só, doei aqui isso e aquilo. Que Jesus está dizendo aqui. Não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas, desde que mundo é mundo, queridos, nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Ou seja, a motivação, a intenção é essa, não ajudar o outro. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa, mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Então, querido, sempre a motivação certa. O que está no seu coração? Isso vale para tudo na nossa vida, queridos. Aqui, claro, Jesus está falando da ajuda aos necessitados, da real intenção por trás daquela ajuda. E nós precisamos lembrar sempre, queridos, que o melhor like que nós podemos receber vem de Deus, vem do nosso Senhor Jesus. Isso sim, queridos, é isso que a gente deve buscar todos os dias. O olhar amoroso de Jesus, o sorriso dele em nós. E a gente, sabe, estar alinhado com a palavra de Deus. Então, peraí, vou fazer um ato de bondade, de justiça. Por que eu preciso anunciar com trombetas? Por que eu preciso publicar? Olha o que eu fiz por aquela pessoa. Por que eu preciso fazer isso? Eu tenho a intenção de que aquela pessoa seja ajudada. Eu posso divulgar a história daquela pessoa, um grupo de WhatsApp, contar para outras pessoas. Olha, eu conheço aquela pessoa, eu não conheço, mas me sensibilizei para aquela história. Isso é uma coisa, queridos. A outra é ficar lá, olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz, olha o que eu fiz, olha o que eu fiz, olha o que eu fiz. Jesus já disse aqui pra gente, quando for prestar essa ajuda, pra gente prestar em segredo, porque é Deus que diz, a recompensa vem dele. E tudo aquilo, queridos, que a gente faz, Deus está sempre sondando a nossa intenção. O Jesus nosso de cada dia, a nossa live maravilhosa, abençoada, que acontece de segunda a sexta, Jesus está sempre vendo no coração a verdadeira intenção com tudo que nós fazemos.
com cada oração, com cada postagem, com a live, com tudo aquilo que a gente faz, com o nosso trabalho, com a forma como a gente ajuda as pessoas. Jesus está lá sempre vendo a verdadeira intenção. Então não adianta tentar enganar, não adianta montar um personagem, não adianta vestir ali uma máscara, porque na verdade, queridos, Jesus é que está vendo tudo, é a nossa recompensa. A gente deve sempre querer que venha dele, se alegrar com a recompensa que vem do nosso Senhor Jesus. Jesus não está dizendo aqui, queridos, da gente honrar a vida das pessoas, da gente, sabe, ser gentil, ser generoso a todo momento, a todo instante. Não é isso. É a intenção de fazer, não porque você quer fazer e realmente ver aquela pessoa bem, mas sim fazer para rapidamente postar e que as pessoas digam: parabéns, você é o máximo, você é uma pessoa legal, você é uma pessoa incrível, você é isso, você é aquilo, só para ela ter esse tipo de reconhecimento, só para ter esse tipo de elogio. Mas nós devemos buscar sempre o elogio do alto, o elogio do nosso Senhor Jesus, andar conforme a palavra de Deus. Veja, mais uma vez eu vou dizer que versículo 2, portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eles garantem que eles já receberam a sua plena recompensa. Mais uma vez, mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a sua direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Então, sim, queridos, faça o melhor que você puder, agora sempre com a intenção de fazer aquilo pelo próximo, de ajudar as outras pessoas, seja lá com que você puder. E outra coisa também, queridos, muitas vezes a gente vê as pessoas pedindo dinheiro e de repente naquele momento você não tem como ajudar financeiramente aquela pessoa. Ao invés de você fazer nada, faça aquilo que está ao alcance das suas mãos. Faça uma oração para aquela pessoa. Você não precisa divulgar, ninguém precisa ficar sabendo, mas Deus está ali vendo, Pai está ali sabendo, porque essa é a intenção certa. Você olha, tem compaixão daquela situação e você pensa: eu queria muito ajudar, eu gostaria muito de poder ajudar essa pessoa, eu vou ajudar com o que eu tenho hoje, que é um presente que eu vou fazer para essa pessoa. É uma oração, eu tenho certeza que Deus vai ouvir, vai suprir todas as necessidades daquela pessoa. Deus vai abençoar, vai derramar chuva de bênçãos, vai trazer paz, alegria. Eu tenho certeza que essa pessoa vai receber a sua recompensa. E você ora para Deus, ora em secreto, queridos. E veja uma coisa que eu preciso dizer aqui também, que Jesus está dizendo que é linda. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. O nosso Senhor Jesus, que revela nosso Deus como nosso Pai, queridos. Mais uma vez aqui Jesus nos lembrando que nós temos um Pai amoroso, um Pai que nos conhece completamente, um Pai que recompensa as nossas atitudes quando Ele sonda o nosso coração e vê que a atitude foi feita de forma certa, de forma alinhada com a palavra dEle, não para coletar outro tipo de coisa, mas sim para fazer aquilo que estava no nosso coração, a verdadeira, a real motivação. Deus sabe a verdadeira motivação para absolutamente tudo que nós fazemos e Ele é nosso Pai, queridos. E aqui Jesus, mais uma vez, faz questão de nos dizer e de nos lembrar: e o seu Pai, e seu Pai, e seu Pai, e seu Pai. Sim, você tem um Pai que cuida de você, que ama você, que te disciplina, porque isso também é uma forma de disciplinar, ajustar, que de repente está fazendo com a motivação errada, Ele está disciplinando para que a motivação passe a ser certa, que tem muita gente que faz porque não conhece a palavra de Deus, faz dessa forma, né? Como Jesus condena aqui, como Ele diz, como fazem os hipócritas nas sinagogas, o que Jesus está dizendo aqui, tem muita gente que faz, mas a pessoa não tem a menor noção, queridos, ela não sabe, não está de acordo com as Sagradas Escrituras. Às vezes ela tem um vazio existencial, uma carência tão grande e ela precisa de likes e comentários para viver. Aquilo ali passou a ser a alegria da vida dela. Então que a gente ore para que ela conheça as maravilhas do amor de Jesus,
que ela conheça as maravilhas do amor do nosso Deus, que ela veja que realmente o que tem importância na vida. Tudo bem ela ter muitos likes, ela ter muitos comentários, mas que essa não seja a motivação principal, que a motivação principal seja sempre agradar ao coração de Jesus, estar alinhado com a palavra de Deus, fazer as coisas com a intenção e com a motivação certa. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Queridos, é uma promessa de Jesus. Então, o nosso Deus, o nosso Pai, que vê em secreto, vai nos recompensar. E com toda certeza, a recompensa de Deus, do nosso Pai, é infinitamente melhor, né, queridos? A recompensa dele é uma recompensa que é além de cada medida, além de cada pensamento que a gente pensa, eu acho que Deus vai fazer isso. Ele sempre faz infinitamente mais, ele sempre faz infinitamente além. Então, nosso Pai, nosso Deus, nosso Pai e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E a gente se alegra, né, queridos, porque a nossa recompensa, a verdadeira recompensa vem do alto, a verdadeira recompensa vem de Deus. Então, quando você for fazer alguma coisa, queridos, pare um pouquinho e se pergunte: qual é a verdadeira intenção? Qual é o verdadeiro motivo? Qual é a verdadeira razão pela qual eu estou fazendo isso que eu estou fazendo? Para um pouquinho, pensa, reflete, veja qual é a verdadeira intenção por trás disso. Porque pode ter certeza disso, que quando está alinhado com Deus, você não está fazendo para que seja visto, você está fazendo, nesse caso aqui, para ajudar, porque você realmente quer ajudar. Saiba que você vai receber sua recompensa de Deus. E mais uma vez eu digo que Jesus aqui nos lembrou que o seu Pai, e você pode também nas suas orações chamar o nosso Deus soberano de Pai, porque Ele é. Tá bom? Queridos, amados, preciosos, essa foi e será a nossa palavra do dia. Pense sempre no que está dentro do coração, na real intenção. E tome cuidado para que não se torne algo que você faz apenas para colocar um holofote sobre você, mas algo que você faz com todo o seu amor, com todo o seu coração, com toda a sua compaixão, com toda a sua generosidade, doando aquilo que você tem de melhor, fazendo com o que você tem de mais precioso, que está ao alcance das suas mãos naquele momento. Faça, como Jesus também disse, faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem por você. E sempre analise, Deus está sempre sondando as intenções do nosso coração e faça você também essa autoanálise. Por que eu estou fazendo isso? Qual é a verdadeira intenção por detrás do meu coração? Por que eu estou ajudando essa pessoa? Será que realmente eu quero isso? Ou eu estou fazendo só para... E ajuda, não é para deixar de ajudar, ajuda, mas com a motivação certa, com a intenção certa. Queridos, amados, preciosos, agora sim, essa será a nossa palavra do dia. Que Deus os abençoe de forma grande, poderosa e vigorosa. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus, que vocês tenham todos o final de semana abençoado, uma sexta-feira, um sábado, um domingo abençoados, queridos, alegres, felizes na presença do nosso Deus Pai. Nós temos um Pai, mais uma vez eu vou dizer isso. Um Pai amoroso, que tem o melhor para cada um de nós, como sendo nosso Pai. Queridos, obrigado a todos vocês que acompanharam a live agora aqui no Instagram, todos vocês que vão acompanhar depois, seja no Instagram, seja no YouTube, muito obrigada. Elaine, bom dia, Deus abençoe. MC Gibala, Deus abençoe. Rogério, De Carvalho, Caio, Ana, Angélica, amém. Amém, minha querida, obrigada. Rosângela, amém, querido.
Denis, Matias, Joelma, Rafaela. Deus te abençoe, Joelma, que agradeço, minha querida, obrigada. Maria, Priscilinha. Amém, amém, Ana. Deus seja louvado. Anderson. Amém, Ana. Obrigada, minha querida, pelo seu carinho, viu? Deus abençoe. Carol. Angélica. Amém, Joelma, que lindo. Fábio. É isso aí, Rosângela, querer tirar vantagem. É isso mesmo, minha querida. Carla, Marcinha, Ana Paula, Flaviana, Isabela, Duarte, Isa, Beatriz, Enoque, tudo bem, amigo? Thaís, Paulo, Simone, Sui. Obrigada, queridos, a todos vocês que estiveram aqui na live hoje. Obrigada. Nos vemos segunda-feira. Em nome de Jesus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre.